Prof. Alex Nina ensina. Vamos falar aqui de matriz SWOT na prática, porque quando você vai fazer uma matriz SWOT numa redação de um texto, num plano de negócios, você tem que fazer ela como se fosse uma figura ou um quadro, né? Dependendo de como você faz. Mas nesse caso aqui, no trabalho que eu estou fazendo é mais um quadro, então tem que chamar o quadro no texto. Você tem que apresentar a matriz. Na matriz vão estar os elementos de forma sintética e depois vão estar esses mesmos elementos de forma descritiva nos subtópicos. São os 3 principais itens aí que as equipes que estão fazendo nesse momento estão errando, mas se você quer fazer em outro contexto, você tem que estar atento. Então eu vou pegar o exemplo dessa equipe aqui, tá? Olha só, matriz SWOT. Quando eu falo no primeiro tópico em descrição, deixa eu fechar isso aqui, em chamada do quadro, também vem a legenda, né? Aqui. Legenda. Porque, pessoal, a matriz ela é um quadro dentro do trabalho. Então, ela precisa ter a legenda. Deixa eu tirar o controle aqui para mostrar como é que isso tem que ser feito. Referência, esse aqui eu já ensinei várias vezes aqui no canal. Então, no caso, é um quadro, né? Um quadro porque não tem dado, a essência dos dados não é numérica. Então, quadro 1, matriz SWOT da empresa IRDO. Tá? Assim, um dos principais erros que o pessoal comete também é colocar só assim, só matriz SWOT. Isso aqui não é uma legenda autoexplicativa. Toda legenda de quadro, figura, tabela, ela tem que ser autoexplicativa. Então, aí poderia colocar assim, apresentando as forças e fraquezas, poderia encher mais linguiça aqui, tá? Mas tem que ser autoexplicativa. Não pode também não ter nada. Aqui sempre fica no estilo texto. E aqui, como apareceu uma ilustração, né, que podia ser uma figura, um quadro, então vocês têm que começar com o texto aqui. Pode ser assim, o quadro 1 apresenta a matriz SWOT da empresa IRDO. Pronto. Só isso aqui já é suficiente. Pode ser um texto mais elaborado, mas o importante é que esteja essa chamada aqui no texto. Tá? Então, esses são os primeiros pontos. O segundo ponto é que esses elementos dentro da matriz, eles precisam ser sintéticos. Então, aqui está até bem legal nessa equipe, mas alguns pontos, por exemplo aqui, dependência de fornecedores. Aqui é sintético, aqui já é explicativo. Então, isso aqui não precisava. Essa parte aqui já vai ser para a descrição dela nos próximos tópicos. Eu vou guardar aqui para a gente fazer. Eu vou até pegar aqui desses fatores para a gente entender melhor. Que são fatores de fraquezas. Tá? Então, tem uma outra coisa aqui que é importante na matriz. A gente formatar aqui essa página, essa coluna. Então, eu vou deixar ela bem legal com aqui, ó. Eu puxei isso aqui para cá e depois eu fiz o ajuste aqui. Opa, mas aí eu tenho que selecionar tudinho para ajustar aqui tudo, né? Vamos lá, aqui, distribuir. Pronto. Fica bem mais interessante esse tipo de distribuição. Aí você, se quiser ser preciosista, pode fazer isso aqui também, ó, para isso aqui ficar interno. Mas eu não gostei porque não ficou justificado. Seleciona só essa parte aqui e deixa página inicial justificada. Tá? Essa é a formatação da matriz, que é importante. Agora, voltando ao que eu falei, isso aqui precisa ser sintético, então isso tinha que sair. A mesma coisa aqui, ó. Baixo reconhecimento da marca, então poderia ficar só um. A ideia é que quanto menos palavras tiver aqui, melhor, porque aqui é uma coisa que a pessoa vai ter que ler rapidamente. Uma matriz SWOT como está aqui, ela está até bem legal, mas ela está com muita informação e muito texto, está muito densa. O objetivo da matriz SWOT é ser sintética. E às vezes a gente tem que entender que tem que ser sintético, mas tem que dar um direcionamento. Por exemplo, aqui está tendências de mercado, mas não está falando o que é que está crescendo ou diminuindo. Está dizendo que isso é uma oportunidade. Eu posso deduzir que, sei lá, meu público-alvo está crescendo ali. Mas poderia ser mais direto. Crescimento, essa empresa aqui trabalha com seguros, né? Deixa eu ver aqui. Qual é o ramo da UIRDO que eles colocaram?
Como cadernos, verdade. Então, estão trabalhando com cadernos. Então, o crescimento da demanda por cadernos, algo do tipo. Tá? Claro, vamos colocar aqui de forma direcionada, porque aqui a tendência pode ser positiva ou negativa. Então, beleza. Melhorando a redação aqui dos itens, né? Dos elementos, dos tópicos, enfim, dos pontos. Eu estou usando várias nomenclaturas. Mas eles precisam ser sintéticos. Agora, o terceiro ponto é a descrição. Porque, assim, você vai colocar aqui de forma sintética, carência de colaboradores. Vai fazer o seguinte, exibir, dividir, tá? Então, aqui, numa parte vai ficar a matriz. Eu vou tirar meus comentários daqui. Vou aumentar esse zoom. Então, aqui em cima vai ficar a matriz. E aqui embaixo eu começo a ver tópico por tópico, são os quadrantes da matriz. Então, primeiro as forças, depois as fraquezas. E olha só, aqui a equipe fez um texto para as fraquezas. Dependendo de fornecedores, de insumos, que pode ser prejudicial. Qual é a minha orientação? Simplesmente você vai, ao invés de fazer um texto só com um parágrafo, você copia aqui, ó. Copia esses elementos. Opa, está sendo copiado. Está copiando de forma adequada. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Melhora aqui a minha capacidade de selecionar. Copia, tá? Esquece isso aqui. Esquece aqui. Ou então até pode usar esse texto aqui para pegar alguma parte dele que seja útil, porque você vai fazer um novo texto. Olha, ele vem assim. Aí, claro, a gente vai colocar aqui em estilo texto, sempre. Aí eu posso até colocar aqui os pontinhos, depois isso aqui fazer manualmente mesmo, não tem problema. Pronto. Aí, ó, carência de colaboradores. Aqui eu vou explicar. Na região existem pouca mão de obra qualificada. Aqui, ó, dependência de fornecedores. Tá uma explicação ainda muito pobre, mas pelo menos tem uma explicação aqui. Aí, já que essa explicação está aqui, ó, aqui já não precisa. Mesma coisa aqui, ó, baixo, porque isso já vai estar na parte descritiva. Percebam que ficou um texto visualmente bem melhor aqui, né? Um esquema visualmente bem melhor, que rápido quem está lendo vê aqui as fraquezas. Aqui você vai justificar porque isso aqui é uma fraqueza também. Existem situações que não é claro se é uma fraqueza, pode ser uma ameaça. Então você tem que justificar aqui porque que é uma fraqueza. Tá? Aqui você vai fazer um texto mais elaborado para cada item da matriz. Bom, era isso. Espero que tenham gostado.